Com os canhões apontados para o quartel. Não queremos sangue. É impressionante. Isto já devia ter sido há muitos anos. E só não aconteceu porque o povo português não tinha cultura. Isto é só o início, é? Eu não tenho palavras. Pela primeira vez na minha vida como repórter de rádio e como jornalista, tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui. Começa aqui a história que o autor e realizador deste documentário queria contar. Porquê, para quê e como um punhado de capitães decidiu tentar o que em 48 anos outros militares e civis não haviam conseguido. No dia em que tudo se consumou, António Pedro Vasconcelos estava aqui, no Largo do Carmo, a viver entre milhares de portugueses, com sorridente emoção, as derradeiras horas da queda do regime de Salazar e Caetano. O cineasta trabalhou a história desde o outono de 2019. Terminou-a. Gravou ainda as intervenções do próximo episódio. Deixou-nos sem poder narrar-nos este e os restantes. António Pedro Vasconcelos desejava que a estreia fosse nos 50 anos do 25 de Abril. Nesse dia, esta voz que agora lhe substitui a voz, homenageando-o, estava também entre a multidão, a narrar o que todos víamos e ouvíamos. E que era, afinal, o resultado de meses de uma extraordinária conspiração. Todas as revoluções estão votadas ao fracasso porque a utopia é inimiga da realidade. Ele tem razão, mas ele esquece que, quando a realidade é insuportável, é a utopia que salva as pessoas. Mas há uma pergunta que um jornalista sempre tem que fazer. É, porquê é que isto aconteceu? Em que condições é que isto foi possível? Num ambiente de censura, de repressão colonial e repressão política e tal, como é que foi possível esta conspiração fazer-se? Os golpes militares estão sociologicamente estudados. Para terem êxito, tem que haver um determinado tipo de pressupostos sociológicos e institucionais militares que possam contribuir para o êxito desses golpes. Foi, de facto, a guerra colonial que veio criar essas condições efetivas para criar o clima, quer o clima psicológico, quer as condições objetivas que permitissem um golpe de Estado vitorioso, como se veio a dar no 25 de Abril. Lembro-me do Pietro Nenni, que foi secretário-geral do Partido Socialista Italiano, que depois da Segunda Grande Guerra faz um discurso em que diz que a maior consequência da Segunda Grande Guerra é que a Europa vai deixar de ser o continente colonizador. O Salazar nunca entendeu isto. Estava enclausurado no seu país, cego e mudo para o que acontecia no mundo. Cego e surdo. E mudo porque também ninguém o ouvia. O pensar que o colonialismo era condenado à partida é uma ideia líquida e pacífica, que o regime não queria admitir. E não queria admitir, parece, porque achava que o país não tinha condições de subsistir sem as colónias. Na segunda metade da década de 50, as antigas potências coloniais foram progressivamente negociando a independência dos territórios e povos que há muito dominavam. Portugal, no entanto, resistia. O regime não quis encarar
as propostas que os nacionalistas das colónias foram enviando para Lisboa no sentido de negociarem soluções de independência, soluções que se estava a dar por toda a África. O governo português rejeitou isso e, ao rejeitar, ao reprimir violentamente, fez com que os movimentos se transformassem em movimentos armados. E este é o fenómeno da guerra colonial. Amilcar Cabral, aged 43, one of only 14 Africans from Guinea ever to gain a university degree under the Portuguese. Trained in Lisbon as an agricultural engineer, he comes from the same student generation that produced the rebel leaders in Angola and Mozambique. We think that all the time there still be colonies in Africa. Africa will not be really independent. We think that our people have the obligation to liberate our country. The more people they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more populations will join our liberation struggle against it. Este sentimento nacionalista anticolonial era agora pontificado pelos líderes dos movimentos de libertação, como Amilcar Cabral, no Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, Eduardo Mondlane, na Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, ou Olden Roberto, na União dos Povos de Angola, UPA. Era em Angola, aliás, que a agitação revolucionária se encontrava em maior efervescência, em resultado da recém-independência do Congo, a norte. 16 de março de 1961. As imagens medonhas colhidas no Congo português. No auge dos confrontos no norte de Angola, a UPA lança um violento ataque às povoações e fazendas de colonos. Mata e mutila milhares de homens, mulheres, crianças e bebés, brancos e negros. As mulheres e as crianças partiram, mas os homens ficaram. Ficaram os europeus e os indígenas, defendendo-se mutuamente, colaborando, sentinelas atentas... O massacre de 15 de março de 1961 marcaria o início da guerra colonial em Angola. Angola, decisão de continuar. O patriotismo é exaltado até às maiores consequências, nomeadamente para nós, militares ou proto-militares. Nós íamos começar a vida militar. Portanto, há um sentimento nacional de tentar apoiar os colonos e as populações nativas também de Angola, no sentido de evitar que aqueles atropelos que tinham existido se viessem a repetir. O número de voluntários que se oferecem para Angola é bastante grande, dá uma reação nacional de apoio e de oposição muito grande ao que estava a passar. O Estado Novo estava um bocado debilitado desde as eleições de Humberto Delgado, de 58, e aquilo, o Angola é nossa, e aquele ambiente das carpideiras, os lenços brancos no cais, a despedida, aqueles homens com aquelas fardas amarelas de caqui amarelo, não é? É uma coisa... Ainda hoje, eu tinha 12 anos, ainda hoje sinto aquilo com força. Imediatamente o embarque e cerca do meio-dia o paquete largou. Aquela célebre frase do Salazar que todos nós usamos noutro contexto, para Angola rapidamente em força. Ainda por cima, o Salazar é ele próprio um oceano de contrastes, porque aquilo é uma frase com muita força, rapidamente e em força, mas é dita por um gajo que tinha um ar, uma voz fanhosa. Aquilo é uma coisa absolutamente horrível, dita rapidamente e em força, com aquele arzinho que ele tinha, que era uma coisa espantosa, não é? Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Quando, em 15 e 16 de março de 61, se dão os primeiros ataques de características terroristas nas zonas rurais do norte de Angola, há chefes militares que ficam alarmados por pressentirem que Portugal deixou de ter aliados. E nessa posição destaca-se a figura do Ministro da Defesa, General Botelho Muniz, e do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea,
General Albuquerque de Freitas. A simples ideia de Portugal deixar de ter aliados tornava absolutamente impossível realizar ou antever um esforço enorme que seria necessário para fazer frente a uma guerra da independência das colónias e, portanto, esses oficiais generais começam a conspirar. Há uma invasão em Angola, feroz, terrorista, horrorosa, em dia 15 de março. E logo no começo de abril, quer dizer, 15 dias depois, há uma tentativa de golpe de Estado aqui. Nesse golpe, chamado golpe de Muniz, nós o que pretendíamos era exatamente servindo-nos da possibilidade de realmente conseguirmos, nos diferentes territórios ultramarinos, uma posição que não fosse de inferioridade manifesta, darmos às então províncias ultramarinas a possibilidade de, num determinado período, haver a autodeterminação. E para isso tínhamos o apoio formal dos Estados Unidos, que não só nos auxiliariam monetariamente, como nos dariam o apoio nas Nações Unidas para podermos fazer essa política. E é claro que foi essa ideia que levou o general Botelho Muniz a propor ao Presidente da República a substituição do Primeiro-Ministro. Pois eu tive uma ação importante, eu estava no governo, tinha mais facilidade em contrariar esse golpe de Estado. O golpe de Estado tinha dois defeitos. Primeiro, a cabeça do golpe de Estado era o então Coronel Costa Gomes, a cabeça, o intelectual. Mas o nome que aparecia era Botelho Muniz, general Botelho Muniz, que é a Ministra da Defesa. E para mim é completamente incompreensível, em termos de ética, em termos de moral, que um Ministro da Defesa se revolte contra o seu Presidente do Conselho. Primeiro demite-se e depois faz o que quiser, andar aos tiros se quiser. Mas o que não pode é, como Ministro da Defesa, trair o seu Presidente do Conselho. Este era o primeiro defeito. O primeiro erro do golpe de Estado. O segundo é que daí do golpe de Estado resultaria perder-se Angola. E depois sabe-se lá o resto. Nessa altura já o Couto da Liaga tinha minado as coisas, se tinha voltado contra o Botelho Muniz, porque ele e o Botelho Muniz nunca tiveram muito boas relações, e denuncia, portanto, o que estava a passar ao Presidente da República e ao chefe do governo e parece que o aconselha a que a melhor solução é realmente, de repente, destituir e substituí-los por outros que conseguem da sua inteira confiança. Na sequência do golpe falhado, Botelho Muniz e Albuquerque Freitas são demitidos e passam à reserva militar. Costa Gomes também é demitido do governo, mas continua a sua carreira militar. No dia 14 de abril aparece na televisão o anúncio das substituições governamentais e o Salazar faz aquela célebre justificação muito sucinta que tudo aquilo que estava a fazer tinha como justificação Angola. Se é precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional, a explicação pode concretizar-se numa palavra e essa é Angola. As dores de cabeça de Salazar não ficariam por ali. 1961 veio a ser visto como o ano horrível para o ditador e de esperança para a democracia. Sequestro do navio Santa Maria, pelo capitão Henrique Calvão, início da guerra colonial em Angola e a subsequente tentativa de golpe de Botelho Muniz, desvio de um avião da TAP, por Paulo Inácio, e a fechar o ano, a revolta de Beja. Mais grave, porém, terá sido a perda dos territórios portugueses na Índia. Quando, a 17 de dezembro de 1961, as forças militares da União Indiana invadiram os territórios de Goa, Damão e Diu, que integravam então o chamado Estado português da Índia. 2 dias depois, esses territórios foram completamente anexados pela União Indiana. A 19 de dezembro, pois, o pequeno número de soldados portugueses comandado pelo então governador-general Vassalo e Silva rendeu-se às forças invasoras, não sem antes destruir as suas próprias armas. Salazar não perdoou a rendição a Vassalo e Silva. Este era para ele um dos maiores desastres da nossa história. E o governador
o seu único responsável. Com as emoções das últimas semanas, sobreveio-me um acidente que me tirou a voz. Afónico, Salazar pede ao Presidente da Assembleia Nacional, Mário de Figueiredo, que proceda à leitura do seu discurso. Na última mensagem enviada ao Governador-Geral, escrita sabe Deus com que amargurar a alma, eu dizia não se dispersar contra agentes terroristas a fingir de libertadores, mas em organizar a defesa, pela forma que melhor pudesse fazer realçar o valor dos nossos homens, segundo a velha tradição da ilha. O Salazar determinou que os militares morressem, não determinou que se defendessem, determinou que morressem, porque precisava de tempo e achava que isso lhe dava tempo para fazer uma ação qualquer internacional. Bom, eu acho que não lhe dava tempo nenhum, e em segundo lugar não se pode pedir aos homens que se matem. Pode-se pedir aos homens que morram por uma causa nacional que seja sentida por todo o povo como uma obrigação, uma necessidade. Não foi isso que ele fez. O desastre da Índia foi apenas castigado, digamos, com os militares que cobardemente perderam a Índia. Não perderam a Índia, não havia hipótese nenhuma de defender a Índia. Nós estávamos a milhares de quilómetros e não sei quantos dias de barco para reforços e material, etc. E a Índia estava a jogar em casa, fazia aquilo que queria do território de Goa, da Mão e Dio. O que é certo é que as pessoas foram punidas, foram os militares. De facto, o Salazar tem uma relação com os militares, como tem uma relação com a Igreja. Quer dizer, o Salazar deve o poder aos militares, isso é um dado histórico indiscutível. Quem faz a revolução contra a República e contra alguma instabilidade política que o regime republicano representou são os militares. Quem vai buscar o Salazar primeiro para Ministro das Finanças e depois para Presidente do Conselho de Ministros, que era o cargo que era conhecido o Primeiro-Ministro, são os militares. A partir da Índia e do fracasso militar da Índia, que é um fracasso militar indiscutível, ele percebe ali uma relação que se altera. Muitos militares e eu entendemos que é na Índia que o cordão umbilical, se é que ele existia, entre o chamado Estado Novo e os militares acaba. 2 anos depois do início da guerra colonial em Angola, abrem-se novas frentes de guerra, na Guiné e, mais tarde, em Moçambique. A frente de guerra que estávamos a ter em Moçambique, Angola e na Guiné-Bissau era uma frente de guerra que estava a consumir o melhor que uma pátria tem, que um país tem, que são os seus jovens. Ficaram naquelas paragens da guerra cerca de 10 mil jovens, entre os 20 e os 22 anos, e ficaram estropiados, cegos, sem pernas, sem braços, mais de 45 mil. E se a gente pensar o que é que isso ainda hoje representa para as nossas famílias, percebe-se bem o que é que naquela altura os jovens já antecipavam daquilo que seria a sua passagem pela guerra colonial. Quando me calhou ir à guerra, eu vou, sem ainda ter uma posição em relação à guerra e àquilo que mais tarde vinha a assumir da sua ilegitimidade e da sua sem razão de ser, eu vou lá ainda imbuído daquele espírito de a pátria está em perigo e, portanto, é preciso defendê-la e eu vou lá cumprir o meu dever. E é na guerra que eu abro os olhos. O que me levou a escolher a carreira militar foi a convicção de que estava a participar numa causa nobre. Claro, o tempo
as comissões fui fazendo sucessivamente, comecei a questionar-me da razão de ser dos mortos que iam caindo à minha volta. E porquê? Que sentido fazia aquilo? E de pergunta em pergunta se colocou mais a dúvida o que é que aquela guerra significava, o que é que estávamos a fazer naquela guerra. O que é que eu estava ali a fazer? Essa é a primeira pergunta que se põe a um jovem alferes de 22 anos que é lançado para a guerra em África. Porque nós não tínhamos nenhuma politização no sentido da literacia política. Nós vivíamos num regime condicionado, com uma censura férrea, e, portanto, os nossos horizontes eram curtos. É preciso dizer isto. Os horizontes dos oficiais que saíam da Academia Militar eram curtos. E foi perante aquela realidade, aquele primeiro impacto, não é? Que eu me questionei. O que é que eu estou aqui a fazer? Afinal, ao fim de 400 anos, em que ponto é que nós encontramos estas populações? Porque toda a história que nos era dada, mesmo nas cadeiras de estudo ultramarino, é que Portugal, como as outras potências coloniais, estavam em África para civilizar, no caso dos portugueses, aportuguesar e cristianizar. Era tornar aquelas populações idênticas a nós, com os mesmos direitos, os mesmos deveres e os mesmos respeitos. E aquilo que eu verificava era que não. Aquelas pessoas não falavam sequer a minha língua, aquelas pessoas não conheciam nada daquilo que era a minha civilização e aquelas pessoas ainda por cima estavam sujeitas a situações muito degradantes de exploração. O mês de agosto de 1968 marca o princípio do fim da era salazarista. São diferentes, antagónicas mesmo, as versões dos pormenores do que aconteceu no Forte de São João do Estoril, onde Oliveira Salazar passava férias. Continuando muito gravemente doente, o presidente do Conselho, Dr. António de Oliveira Salazar. O que é certo é que Salazar tem um acidente que lhe causa uma lesão cerebral grave. Apesar de acompanhado por sumidades da medicina, fica incapacitado. Que uso da faculdade conferida exonera o Dr. António de Oliveira Salazar do cargo de Presidente do Conselho de Ministros e para o substituir o Dr. Marcelo Zé das Neves Alves Caetano. Por uns tempos parece que Marcelo irá abrir o país, mas rapidamente murcha a promessa primaveril de renovação na continuidade. A PIDE passa a chamar-se DGS. A censura, exame prévio. O Partido Único União Nacional, Ação Nacional Popular. Na substância, pouco ou nada muda. O governador e comandante-chefe da Guiné, António de Spínola, vem à metrópole e encontra-se com o novo presidente do Conselho. Realinha com ele a política antes definida com Salazar para a então província. Limitar-me-ei a reafirmar que continuo perfeitamente integrado na linha de ação claramente definida pelo Sr. Presidente do Conselho. Onde a guerra era mais dura era na Guiné. Onde a guerra se aproximava do fim e de uma derrota portuguesa, não é? Era na Guiné. O Spínola vai para a Guiné, convidado ainda por Salazar. Ele é um grande cabo de guerra, vai dirigir um batalhão com um grande sucesso militar. Ele vai nas operações com os soldados. Vai desarmado, com uma grande coragem física, acompanha os soldados nas operações. Portanto, está ali a mais um soldado. Ele, aliás, dizia-se dele próprio: eu sou um soldado, o que eu sou é um soldado. O general Spínola era uma figura incontornável, que cultivava o seu estilo, usava bota alta, esporinho, pingalim, luvas, célebre monóculo, mas
por trás desse estilo havia uma substância forte de um grande chefe militar, do último cabo de guerra na Europa, de um homem que soube definir uma estratégia com muita inteligência, que a soube levar à prática até às últimas consequências, mas que estava naquilo que ele percebeu, finalmente, que era uma guerra perdida. O Spínola conduz uma guerra que eles chamavam de ação psicológica. E ele dizia-me, eu depois fui à Guiné mais tarde, não é? E ele dizia-me, esta guerra eu tenho que dar tiros, mas esta guerra não se ganha aos tiros. Esta guerra só se ganha conquistando as populações, não é? Eu apercebo-me que o meu próprio comandante-chefe, Spínola, começa a tomar determinadas atitudes em que quer negociar, em que assume que a guerra é um problema político e não militar, etc. Nós apercebemos que o próprio general Spínola, que é o chefe emblemático daquela altura, reconhece isto. Bom, foi alguém que nos veio dar razão. E a partir daí a conspiração entra em marcha. Se há uma data e um momento em que eu posso dizer hoje eu entrei num movimento conspirativo que vai dar origem ao 25 de Abril, é o dia 1 de julho de 1972, quando eu embarquei num velho avião DC-6 dos transportes aéreos militares, destinado à Guiné, e é nessa viagem encontro logo os meus dois companheiros que vão ser o núcleo do processo conspirativo da Guiné. No caso, o capitão Jorge Golias, que era no meu tempo da Academia Militar, era oficial de transmissões, engenheiro eletrotécnico, e o capitão miliciano José Manuel Barroso, que ia fazer a sua missão. Fui mobilizado para a África, para a Guiné, em rendição individual, e aí, no voo de rendição individual, encontrei o Carlos Matos Gomes e o Jorge Golias, que haviam de ser meus grandes companheiros em missão. Cruzei-me no avião com o meu camarada Carlos Matos Gomes. O primeiro contacto que eu tenho com ele é o contacto com algum receio, porque eu via no Matos Gomes aquele camarada que provavelmente ia para a Guiné defender a pátria. E isso deixou-me pé atrás na primeira conversa que tenho com ele. Ele entendeu que um capitão dos comandos que iria de estandarte em riste defender a pátria para a Guiné. Mas à medida que fomos conversando, fomos percebendo que estávamos em perfeita sintonia no entendimento de que a guerra colonial era uma guerra injusta e dificilmente poderia ser vencida e que importava fazer qualquer coisa nesse sentido. E pronto, e aí politicamente ficámos na mesma onda. Nós os três então reuníamos-nos no agrupamento de transmissões e começámos a pensar como dar eficácia a esta comunhão de ideias sobre a questão colonial, ao qual se junta o Manuel Durão Clemente, mobilizado para a Guiné, e ele traz mais um documento que nós discutimos e que foi um excelente pretexto para aumentar a audiência, para falarmos do assunto, que foi uma exposição que ele tinha feito à hierarquia militar sobre o Congresso da Oposição. O que é que tinha acontecido no Congresso da CDE em Aveiro, em 1963? Aconteceu uma coisa extraordinária. É que todos da oposição, desde os comunistas aos socialistas, concluíram pela primeira vez que era preciso acabar com a guerra colonial. Foi um acontecimento muito importante, porque não foi em período eleitoral. Estávamos a 6 meses das eleições, no início de abril de 73. Portanto, foi uma participação muito ampla da oposição, que teve várias vantagens. Por um lado, aproximou as várias correntes da oposição para formarem depois, como aconteceu em 73, listas únicas.
Por outro lado, houve a presença, hoje sabe-se isso, de militares no próprio Congresso de Aveiro, e depois coincidiu, no último dia, houve uma filmagem ao túmulo de Mário Sacramento, um dos grandes organizadores do primeiro Congresso, e isso foi interrompido à bastonada pela polícia de choque. Quando vejo a polícia avançar sobre as pessoas, eu arranco o carro. Arranco o carro daquela avenida e os polícias vão atrás de mim. Eu dou a meia volta e o polícia com a metralhadora. E eu com o cartão de capitão. E digo-lhe, olha, você é que está em falta. Porquê? Porque ainda não fez continência. Se por um lado a oposição exige o fim da guerra, Marcelo Caetano mantém-se irredutível quanto à sua política ultramarina, que reafirma num congresso da ANP em Tomar. E é nessa linha ideológica que hostes mais ortodoxas do regime, os chamados ultras, decidem reaproveitar a máxima então em uso: a pátria não se discute, defende-se, e organizam o Congresso dos Combatentes. O Congresso dos Combatentes o que era? Fazer um grande congresso, enaltecer-se a política ultramarina, que procurasse mobilizar as vontades nacional para prosseguir o combate e pressionar o Marcelo Caetano. É necessário prosseguir a guerra e continuar o combate. A comissão organizadora do Congresso dos Combatentes convida delegações dos teatros de operações, delegações de Angola, de Moçambique e da Guiné. O que acontece é que este convite vai cair na Guiné num mês terrível, que é o mês de maio de 73, o maio do chamado Inferno dos 3Gs. O inferno de Guidage, de Guilege e de Gadameel. Guidage é um cerco de 50 e tal dias. Nunca visto nos anais da nossa guerra. Com mortos e feridos e com mais de um mês de cerco. No sul é o forte bombardeamento de Guilege, onde estava o Major Coutinho Lima, que já tão massacrado de bombardeamento, com os seus 200 homens acatonados a viver em valas e mais 500 indígenas ali à volta, deu ordens de retirada. Depois de Guilege é Gadameel Porto. E em Gadameel Porto dá-se aquilo que muitos de nós consideram a debacle do exército português. Gadameel Porto é tão bombardeada, com tanta intensidade, durante tanto tempo, que as tropas abandonaram o quartel. Foi uma coisa atroz porque houve cerca de 20 mortos naquelas horas e os soldados entraram em pânico, saíram do quartel e foram para as matas circundantes. E depois, quando para lá fomos, pronto, a nossa missão era recuperar militares que estavam por ali perdidos e abandonados naquela zona. Só ficou lá um capitão, foi o capitão Ferreira da Silva, e ele com mais 30 ou 40 militares, uma guarnição de cerca de 300, que era o que restava operacional, digamos, naquelas horas. Quando regressei para a Guiné, estava a formar uma companhia em Bolama, quando houve o abandono de Guilege, e eu fui nomeado para ir substituir o Major Coutinho Lima, que entretanto tinha sido preso. Foram 2 meses muito maus, porque os mísseis terra-ar foram experimentados na Guiné, quer dizer, eles deitaram uma semana quase 6 aviões abaixo. Aí a aviação deixou de lá ir, e a própria artilharia, os mísseis, os RPGs, que eles tinham todo esse material moderno que os russos e os cubanos lhe davam, eles utilizavam ali nos ataques na Guiné, e não tínhamos nada para lhe fazer frente. E foi a isto que se chamou a perda da supremacia aérea. Era perder a vantagem mais competitiva que nós tínhamos na guerra. É neste ambiente que cai o convite para os militares da Guiné virem participar num congresso dos combatentes para que a pátria
ainda se esforce mais para manter aquela situação que nós, no terreno, tínhamos visto que era insustentável. Homens das mais distantes regiões do país que aqui vieram para afirmarem bem alto a sua fidelidade permanente a esta nossa pátria portuguesa. A direita, que dominava o poder, estava a tentar manipular de maneira inaceitável os militares, porque os militares continuavam a fazer a guerra com eficiência, como lhes competia enquanto profissionais, mas não aderiam a ela porque entendiam que ela não valia a parte nenhuma. São os tipos lá em Lisboa que querem que nós aqui agarremos a vaca pelos cornos para eles lá poderem mamar à vontade. E digamos que esta é a súmula que estava, na realidade, por detrás do Congresso dos Combatentes. O Congresso dos Combatentes é uma coisa que revolta muita gente. Revolta muita gente, que é um congresso abertamente promovido pela ditadura fascista. Mas o Congresso é, para este núcleo de conspiração, que começa, como eu disse, no tal voo do dia 1 de julho, é visto por nós como uma oportunidade de falar sobre o assunto, falar sobre a questão colonial, falar sobre a guerra, falar sobre o papel da guerra e falar sobre a incapacidade que o governo tinha de lidar com o problema da guerra. E quando a organização do Congresso e o poder se apercebeu que os militares de quadro permanente poderiam ser vozes incómodas dentro do próprio Congresso, proibiram a participação dos militares de quadro permanente. O que criou uma situação aberrante. Quer dizer, os milicianos que uma vez à guerra regressavam e nunca mais lá voltavam, porque já tinham feito o serviço militar obrigatório, eram considerados combatentes para ir ao Congresso de Combatentes. Os oficiais do quadro, que iam lá uma vez, duas, três, havia tipos já com 4 vezes lá, não eram considerados combatentes e não podiam ir ao Congresso de Combatentes. Entendeu-se que isso não era aceitável, não era correto e que havia fazer oposição e fez a oposição. E então faz-se uma mobilização. Eu estive envolvido nessa mobilização. E o grupo do Spínola foi mobilizador dessa contestação. Resolveram promover um abaixo-assinado de militares de quadro permanente, onde são reunidas cerca de 400 assinaturas, a contestar o Congresso. Eu estou na minha unidade, descansado, a pensar em fazer um curso de angariador de seguros de vida para arranjar uma maneira de ganhar a vida quando saísse da tropa, porque eu estava decidido a sair, a não voltar ao serviço militar, porque a guerra não voltava. E estou nisto, aparece lá uma Jofontora que está a recolher assinaturas para fazer uma declaração de que não tem nada a ver com as conclusões que foram tiradas no Congresso. Quem é que está a organizar a recolha das assinaturas? É o Ianes, é o Firmino Miguel e é o Dias de Lima e o Fabião. 4. Eu digo, olha, eu conheço bem o Ianes e o Firmino Miguel, tu podes dizer a eles que a partir de agora há mais um tipo para recolher assinaturas. Acho que o Ianes, muito mais tarde, diz, quando o Vasco Lourenço aceitou ficar com uma data de papéis para distribuir, disse, pronto, está garantido. Se o Vasco aceitou isso, já está garantido. Apesar dos capitães terem feito uma manifestação coletiva, a hierarquia militar e o governo não reagiram, demonstrando com isso fragilidade. Tal dá aos militares a confiança e motivação para capitalizarem e promoverem mais discussões sobre o tabu que era então a guerra e a política ultramarina. Quando Spínola vem a Lisboa falar com Marcelo Caetano e lhe traça o panorama da Guiné e lhe diz que a Guiné tem um potencial militar superior ao nosso potencial e lhe diz que está a tentar negociar com o PAGC um cessar-fogo e uma perspectiva de autodeterminação,
o Marcelo Caetano proclama uma sentença que é: prefiro um desastre militar na Guiné a negociar seja com quem for. E o general Spínola ter já dito, bom, então as coisas terminam aqui, porque aquilo que o senhor está a propor é uma repetição do que aconteceu na Índia. Bom, e a partir daí a conclusão que se retirou é que a via reformista, assim se pode chamar de Spínola, tinha acabado. E tendo ela acabado, outra solução se impunha. E a outra solução era, obviamente, uma solução de mudança do regime. É neste verão também que o Ministro da Defesa, Sabino Rebelo, publica o famoso Decreto 353 de 73, que era conhecido como o Decreto dos Milicianos, o Decreto das Promoções, em que oficiais oriundos da Academia Militar eram ultrapassados por oficiais milicianos que tinham frequentado outro tipo de curso. O Exército tinha uma estrutura base de oficiais provenientes da Academia Militar que compunham o chamado quadro permanente, e os oficiais não profissionais que vinham do serviço militar obrigatório e que compunham o quadro de complemento. Os decretos apontavam claramente para uma necessidade clara de ter capitães, sobretudo capitães do Exército, que começavam a rarear. A frequência da Academia Militar tinha baixado enormemente e, portanto, tornava-se difícil manter um nível de operacionalidade sem essa peça fundamental para a manutenção da guerra em Angola, na Guiné e Moçambique, que era o capitão. Para suprir a falta de oficiais do quadro permanente necessários para a manutenção da guerra, o Decreto 353/73 vinha criar um curso especial para oficiais do quadro do complemento, de apenas 2 semestres, mas que era equiparado ao de 4 anos e dava igual acesso ao quadro permanente. Quanto a esta linha, cadetes e milicianos convergiam ao acharem um desprestígio para o Exército. Mas, além disso, o decreto atribuía aos oficiais milicianos a antiguidade que antes do decreto não lhes era contada. E aplicava-se tanto aos que fariam agora o curso, como aos oficiais oriundos de miliciano que já se encontravam no quadro. Isto fazia com que, em muitos casos, ultrapassassem os oficiais do quadro permanente oriundos de cadetes. Isto é, dos profissionais. O conflito entre os oriundos de cadetes e oriundos de milicianos surge porque os oriundos de cadetes não aceitavam que nos contassem o tempo de serviço militar cumprido como milicianos antes de termos optado pela Academia Militar. E se nos contassem a antiguidade, passaríamos a ser mais antigos e teríamos a promoção mais rápida do que os oriundos cadetes, coisa que eles não queriam. Foi feito um estudo na altura, havia um que ia até tenente-coronel. E os outros iam muitos a majores e tal. Isto dava um atropelo muito grande na hierarquia, que nada dizia que um major que estava à frente, ou assumo comandante de um batalhão, não fosse ultrapassado por capitães, fruto deste decreto, passassem major mais antigos do que ele. Está errado, porque a hierarquia dentro do aparelho militar é imprescindível. Eu não posso hoje estar a comandá-lo e amanhã o senhor vai-me comandar a mim. Não há circularidade nisto, não pode haver. O decreto foi a última gota que explotou o movimento de contestação por parte dos capitães. E foi também a causa de uma contenda entre oficiais oriundos de cadetes e oriundos de milicianos, ou puros e espúrios, como apelidados pelo capitão miliciano Armando Ramos, no famoso panfleto Dos Espúrios aos Puros. Este é apenas um entre vários panfletos, memorânduns e outros documentos que foram sendo trocados entre ambos os lados ao longo dos meses. Sairá ainda um segundo decreto que limita ao posto de capitão o teto de subida previsto no decreto anterior. Em resumo, não resolvia nada e inflamou a indignação dos capitães. Mas se foi em Lisboa que surgiram as reações iniciais aos decretos, foi na Guiné
que se formou a primeira contestação coletiva e organizada. Quem traz esse decreto para Bissau logo no início de agosto, 8, 12, é o hotel. Vocês conhecem o decreto que saiu agora para Portugal, para o decreto-lei 353/73 e tal. Não, o que é que há? Socialistas disseram, isto é uma bronca e tal. Vamos então reunir e tratar de fazer aqui uma ação qualquer, para dizer que está mal e tal. O hotel reuniu cerca de 20 oficiais no Clube Militar de Oficiais, leu o decreto, eu estava presente, aliás não perdi uma oportunidade destas. Convocamos mais uns tantos de oficiais, onde estava o hotel, estava o Manuel Monge, o Salgueiro Maia, que tinha vindo e que estava numa companhia no interior da Guiné. Reunimos um primeiro núcleo de 20 oficiais, de onde sai uma comissão para elaborar uma resposta. E eu proponho o meu quartel para reunirmos e discutirmos isto, mas discutirmos também mais questões como esta guerra, que já ninguém quer e que já percebemos que não pode ser ganha. Proponho a minha unidade, o agrupamento de transmissões. 5 dias depois deu-se essa reunião, 17 de agosto, é a primeira reunião do movimento de capitães. Essa proposta de texto depois foi discutida numa reunião onde já estavam 40 oficiais, tinham vindo também de todo o território. O Telo leu uma carta a ser enviada a todos os poderes, Presidente da República, Presidente do Conselho de Ministros, que era assim que se chamava na altura, e era uma carta bastante dura. A carta era uma carta politicamente marcada, obviamente, e então há muitos oficiais que começam a dizer que o problema deles que não se podia pôr a questão política, porque a questão que estava ali era uma questão corporativa, e a carta, digamos, começa a ser esvaziada do conteúdo político, passa a ser adocicada ou limada nas suas arestas, até que o Jorge Golias diz: mas isto daqui a bocado é uma carta de amor. Aquelas arestas duras foram tão limadas que eu disse: isto já parece uma carta de amor. Foi o desabafo afetivo. E disse: lembro que nós combinamos que vínhamos aqui discutir questões mais importantes, porque há uma questão em que nós estamos todos de acordo. Já ninguém quer esta guerra. E para acabar com esta guerra é preciso a montante acabar com o regime ditatorial em Portugal. E isso só é possível através de uma revolução armada. Foi isto que eu disse. O que eu não fui dizer. O Telo criticou e disse-me: jovem, espantaste a caça. E eu a resposta que lhe dei disse: eu não espantei a caça, eu separei o trigo do joio. Isto, digamos, causou ali assim um certo frisson, mas a carta foi aprovada na modalidade mais suave. Essa carta depois vai ser assinada por 52 oficiais e quem é encarregado de a expedir é o hotel. Dou-me o trabalho feito e sou eu que bato à máquina em ser, em Gesteta, bato à máquina todo um documento de contestação séria aos decretos. E 5 de setembro de 73 meti no Correio de Bissau 5 envelopes. O manifesto dirigido, portanto, com essas 52 assinaturas, ao Presidente da República, ao Alberto Tomás, ao Presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, ao Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Chefe de Estado-Maior do Exército e o Subsecretário de Estado do Exército. Foi o primeiro documento que bateu fundo na questão da contestação aos decretos. A nossa carta teve o efeito que teve, porque era uma carta coletiva e ninguém podia fazer manifestações coletivas. Quer dizer, cada oficial era proibido pelo Regulamento de Disciplina Militar aos oficiais fazerem manifestações coletivas. O que nós queríamos era aproveitar, quer dizer, um pouco uma pica no elefante. A pica no elefante é a nossa carta. É o primeiro ato de insubordinação
coletivo e assinado. Perguntem às aves que cantam, aos recatos de alegre serpentear, quem fado branco prosperar, ter barriga grande, ter dinheiro, quem capina e em paga recebe desdém, foba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares, foba podre, peixe podre, panos ruins, 50 angolares, porradas, serrafilares. Monangambe, Monangambe, Monangambe.